Olá, querido, seja muito bem-vindo à nossa aula do livro O Homem em Três Dimensões, de Kenneth Everhaghen. Esse é um livro poderoso da editora Graça Editorial, escrito por Kenneth Everhaghen, volume 1 da série Espírito, Alma e Corpo. Para você entender melhor o que a gente vai falar por aqui, O Homem em Três Dimensões é o resultado de estudos feitos pelo reverendo Kenneth Everhaghen durante anos, um homem poderoso de Deus que viveu nessa terra. O assunto da tríplice natureza do homem, espírito, alma e corpo, sempre fascinava o Dr. Hagin. No entanto, como acontece com a maioria dos cristãos, Hagin nunca fora ensinado sobre essa verdade bíblica essencial. Quando começou a estudar esse assunto, ele descobriu que havia muita confusão a respeito, especialmente na distinção entre espírito e alma. Muitos erros têm sido ensinados, até mesmo nos púlpitos, ele comenta. Depois de ler os livros adotados em várias escolas bíblicas do Evangelho Pleno e das denominações, concluiu: todos se baseavam nos ensinamentos de indivíduos e não na Bíblia. Capacitados estudiosos da Palavra de Deus pareciam saber pouco a respeito do tema. O reverendo Hagin avançou firme nas pesquisas. Depois de muita oração e intenso estudo bíblico, tomou conhecimento de que o homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Nesse livro, o autor torna clara essa questão da natureza tríplice do homem. Você está pronto para ele? Muito bem-vindo ao primeiro capítulo do livro O Homem em Três Dimensões. Esse primeiro capítulo chama-se A Natureza Tríplice do Homem. E o autor, Kenneth Hagin, começa o livro dizendo que existe uma grande dificuldade entre os crentes e teólogos de se distinguir, diferenciar a alma do espírito. Existe uma facilidade de se diferenciar a alma do corpo, ou o espírito do corpo, mas a alma do espírito é tão difícil. Tanto é que ele comenta que alguns teólogos da sua época, renomados teólogos estudados, diziam que alma e espírito eram a mesma coisa. Mas Hagin não aceitava isso. E ele questionava. Ele dizia: como pode a alma e o espírito ser a mesma coisa se a Bíblia não diz exatamente assim? Vocês vão perceber que os livros de Hagin, inclusive este aqui, é um livro totalmente baseado na Bíblia, porque ele utiliza versículos não retirados fora do seu contexto, mas contextualizados. Hagin escreve sempre baseado e fundamentado na Bíblia. Então, ele utilizou como base Hebreus 4, verso 12, por exemplo, para questionar esses teólogos, onde diz assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha só. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Deixa eu continuar. E das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hagin se focou nessa parte onde diz que a divisão da alma e do espírito é onde a palavra de Deus pode penetrar e realmente agir e dividir. Ora, se espírito e alma, ou espírito e alma são a mesma coisa, como pode a palavra de Deus ter a capacidade de dividir os dois? Quer dizer que, na verdade, eles não são a mesma coisa segundo a Bíblia ou a luz das Escrituras. Alma é uma coisa e espírito é outra. Ele usa também outro texto aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ponto de questionamento de Hagin: como pode, se a Bíblia me sugere que eu conserve o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, claramente três coisas distintas e diferentes, como pode espírito e alma ser a mesma coisa? Então, depois de muita oração e de muito estudo, ele chegou a algumas conclusões. Eu gosto de falar sobre esse ponto
interessante do livro, depois de muita oração e de muitos estudos, Reagan chegou a conclusões. E a primeira conclusão é um pouco mais fácil. O corpo atua na dimensão física. Aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu sinto com as minhas mãos, aquilo que eu vejo com os meus olhos, que eu saboreio com a minha boca. Isso é um mundo físico e eu atuo com o meu corpo. E espírito é o que entra em contato com Deus. E ele dá exemplo de João no capítulo 3, na passagem de Jesus e Nicodemos, em que Jesus diz a Nicodemos, Nicodemos, para você entrar no reino do céu, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos refuta, mas como assim, Senhor, nascer de novo? Eu já sou homem velho, como eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Não existe isso. Porque Nicodemos não entendia que o novo nascimento era no espírito e não no corpo. Era o espírito que deveria nascer de novo, e não o corpo. Romanos 2, no capítulo 2, versos 28 e 29, Reagan também usa esses versículos, diz assim, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior. A circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, no espírito. A circuncisão verdadeira é a espiritual, que é feita no coração. Reagan chegou a essa conclusão. 1 Coríntios 14 diz assim, e no livro está escrito isso, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então Reagan entendeu, ora, é o meu espírito que ora. Mas Paulo está dizendo aqui, se eu orar em língua desconhecida. Então quer dizer que quando eu oro, o meu espírito ora. Quando o meu espírito ora, eu oro. Quer dizer então que eu sou o meu espírito. Então o meu verdadeiro eu é o meu espírito. Interessante, não é? 1 Coríntios 14, verso 18 diz assim, dou graças ao meu Deus porque falo mais em línguas do que todos vós. Paulo dizendo aqui, ele diz novamente, eu falo, mas não é o espírito que fala? Sim, então eu sou o meu espírito. Conclusão de Kenneth Ever Reagan. Sobrou apenas a alma. Então o que faltava para a alma? A parte intelectual do homem, a mente humana. A parte do homem que envolve o cognitivo, o subconsciente, a mente humana, o intelecto. Reagan chegou à conclusão que a alma se referia ao intelecto e à mente. E vamos ler aqui na página 10 do livro, diz assim, de forma resumida, a natureza tríplice do homem é a seguinte, espírito, a dimensão do homem que lida com o âmbito espiritual, a parte do homem que conhece a Deus, alma, a dimensão do homem que lida com o âmbito mental, o intelecto do homem, as sensibilidades e a vontade, a parte que raciocina e pensa, e o corpo, a dimensão do homem que lida com o âmbito físico, a casa em que nós habitamos. Espero que você tenha gostado do capítulo 1, logo, agora, na sequência, o capítulo 2.